Você sabia que existem alimentos que não apenas prejudicam seu corpo, mas também abrem portas espirituais para que o inimigo tome controle da sua vida? A Bíblia nos adverte claramente: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Coríntios 6:12. Este versículo não fala apenas de ações, mas de hábitos que, sem percebermos, nos escravizam. Hoje vamos mergulhar em um tema raramente abordado: como certos alimentos podem se tornar instrumentos de Satanás para nos enfraquecer espiritualmente. Vamos mostrar como identificar esses alimentos, entender seu impacto oculto e tomar decisões que honrem seu corpo como templo do Espírito Santo. É hora de despertar, de olhar além do sabor e descobrir o que está por trás do que você consome todos os dias. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você? Desde o início dos tempos, o inimigo tem usado os mesmos métodos para desviar o povo de Deus: sedução, dúvida e desejo. E embora pensemos que suas estratégias são sempre grandiosas e evidentes, a verdade é que muitas vezes elas operam no cotidiano, no que parece inofensivo, no que acreditamos não ter nenhuma implicação espiritual. E se eu te dissesse que o que você come, aquilo que você coloca no seu corpo diariamente, pode ser uma ferramenta que Satanás usa para te enfraquecer, confundir seu discernimento e escravizar sua vontade? As Escrituras nos ensinam que o corpo não é apenas matéria, ele é templo do Espírito Santo. Em Coríntios 6:19, somos lembrados: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês e que receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Essa afirmação vai muito além de uma doutrina sobre saúde. É uma verdade espiritual profunda que nos confronta com a realidade de que tudo o que fazemos com nosso corpo, incluindo o que comemos, tem consequências eternas. O problema não é simplesmente o alimento, mas o vínculo invisível que pode ser criado entre uma necessidade física e uma opressão espiritual. Ao longo da Bíblia, vemos como o inimigo manipula o material para alcançar efeitos espirituais. Foi com um fruto que ele seduziu Eva. Não foi uma espada, não foi uma ameaça direta, foi algo aparentemente natural, desejável aos olhos e bom para comer. Gênesis 3:6 diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Desde aquele momento, a humanidade aprendeu que o alimento não é apenas sustento. Ele também pode ser um instrumento de queda, e continua sendo hoje, quando Satanás usa a comida, não apenas para destruir corpos, mas para nublar a alma, adormecer o espírito e, acima de tudo, afastar o crente do controle de Deus. Quando analisamos o que acontece no mundo moderno, é evidente que vivemos sob um bombardeio constante de mensagens que exaltam o prazer imediato. Nos ensinam a comer por ansiedade, por impulso, por hábito. Não comemos para viver, vivemos para comer. E no meio desse desordem, se esconde uma armadilha espiritual sutil, mas perigosa. Muitos não compreendem que o apetite mal direcionado é um dos meios mais antigos e eficazes que o inimigo tem usado para romper a comunhão entre Deus e o homem. Em Filipenses 3:18-19, Paulo adverte com lágrimas nos olhos: pois muitos andam por aí, dos quais muitas vezes falei, e agora falo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua vergonha. Eles só pensam nas coisas terrenas. Este trecho não se refere a pessoas afastadas da fé, mas àqueles que, tendo conhecido a verdade, acabaram servindo aos seus impulsos em vez de se submeterem à direção do Espírito. O problema com esses hábitos aparentemente pequenos é que eles abrem portas. Você começa comendo por ansiedade e termina justificando a falta de domínio próprio em outras áreas. Perde clareza espiritual. Deixa de discernir a voz de Deus. E sem perceber, se torna cada vez mais fraco diante das tentações. É uma progressão lenta, mas eficaz, como o povo de Israel no deserto, que após ser liberto por mão poderosa, começou a reclamar da comida. Em Números 11:4-6 está registrado: o povo estrangeiro que se misturou com eles teve um desejo ardente. E os filhos de Israel também voltaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne para comer?
Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora nossa alma está seca, pois nada vemos senão este maná. O impressionante desse trecho é que o povo desprezou o alimento divino, porque seu paladar havia sido formado na escravidão. Seu apetite não havia sido redimido, e por isso desejavam voltar ao Egito. Não foi a fome física que os prendeu, foi o desejo mal direcionado. Eles queriam o que conheciam, embora esse conhecimento viesse do lugar de sua opressão. Hoje acontece o mesmo. Há cristãos que foram libertos pelo sangue de Cristo, mas continuam presos a costumes alimentares que não apenas prejudicam sua saúde, mas os mantêm escravos no espírito. Não conseguem jejuar porque seu corpo foi treinado para exigir satisfação imediata. Não conseguem ouvir a Deus com clareza porque a névoa mental causada por seus hábitos obscureceu sua percepção. Não conseguem dizer não porque perderam o controle sobre seu próprio corpo. E isso, espiritualmente falando, é uma forma de escravidão. Romanos 6,16 deixa claro: não sabem que, quando se entregam a alguém para obedecê-lo como escravos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Esta mensagem não é sobre legalismo. Não se trata de impor regras dietéticas ou substituir a graça por uma lista de proibições. É um chamado urgente para despertar espiritualmente, para ver com os olhos do Espírito que o mundo normalizou. Porque por trás de muitos hábitos há fortalezas invisíveis. Há alimentos que não são apenas alimentos, são correntes disfarçadas. E você não saberá disso até começar a observar o que acontece em você cada vez que decide romper com um desses padrões. É difícil abandonar certo produto, você sente ansiedade quando não o consome, perde a paz se ele falta. Esses são sinais claros de que você não está no domínio, mas sob domínio. O inimigo conhece essa fraqueza. Por isso transformou a indústria alimentícia em um campo de batalha espiritual. Não é coincidência que muitos dos produtos que consumimos hoje sejam projetados para provocar dependência, alterar os químicos cerebrais e nos manter em um estado de dependência contínua, não apenas física, mas emocional e espiritual. Satanás não precisa usar uma possessão demoníaca quando pode te controlar com um simples hábito que você mesmo escolheu. Ele não precisa gritar no seu ouvido se pode atordoar sua alma com o rugido silencioso do excesso. E o mais alarmante é que muitos crentes não veem isso como um terreno espiritual, quando na verdade é. Em Provérbios 23, 20 e 21, encontramos uma advertência clara: não estejas entre os berrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão empobrecerão, e o sono os fará vestir andrajos. Esse empobrecimento não é apenas financeiro, é espiritual. É um empobrecimento de visão, de sensibilidade, de poder espiritual. Jesus mesmo, antes de iniciar seu ministério, enfrentou essa batalha no deserto. O inimigo o tentou primeiro com pão, não com fama, não com poder, mas com alimento. Porque sabia que, se conseguisse fazer Jesus usar seu poder para satisfazer sua fome, teria quebrado sua dependência do Pai. Mas Jesus respondeu com palavras eternas: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa declaração não é apenas um princípio, é uma estratégia espiritual. Quando você entende que o que realmente te alimenta não é o pão, mas a palavra, começa a tomar decisões a partir de um lugar de liberdade, não de compulsão. Há momentos em que Deus te chama para jejuar, para te negar, para discernir o que você consome, não porque quer te castigar, mas porque deseja te libertar. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito, e como todo fruto, exige cultivo, intencionalidade e perseverança. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando você pratica o domínio sobre seu corpo, algo começa a